Ninguém deu lugar para a mulher grávida em ônibus e se arrependeram logo depois. Emily Robson, de 29 anos, natural de Milwaukee, estava no terceiro trimestre da gravidez quando embarcou em um ônibus lotado para ir ao escritório. Apesar de avistar um assento vazio, um jovem abriu caminho até ele, alegando que já estava ocupado. Sem que ninguém lhe oferecesse o lugar, Emily teve que suportar o desconforto de ficar em pé por mais 2 paradas, esbarrando em passageiros pelo caminho. Ela estava a caminho de uma reunião importante, onde tinha que fazer uma apresentação e não podia se atrasar. Sejam bem-vindos ao canal. Você precisa assistir até o final, porque essa história vai mexer com o seu coração e te mostrar coisas da vida que talvez você nunca tenha percebido. Por favor, não perde nenhum segundo. Mas então, algo inesperado aconteceu. O motorista do ônibus, furioso por ninguém ter cedido o lugar para a grávida, parou o ônibus no meio do caminho e expulsou todos os passageiros, exceto Emily. No dia seguinte, o motorista foi chamado à rodoviária, onde recebeu notícias que mudaram sua vida. Este infeliz incidente destaca a falta de empatia e consideração em nossa sociedade, e a gentileza inesperada demonstrada pelo motorista do ônibus serve como um lembrete de que ainda há coisas boas no mundo. Desgastada e cuidando de seu bebê, Emily examinou o ônibus em busca de passageiros que fossem gentis o suficiente para lhe oferecer um assento. No entanto, todos a ignoraram ou fingiram não notar. Sua aversão pela viagem de ônibus era palpável. Mas ela não tinha outra opção. Momentos depois, o motorista do ônibus teve que diminuir a velocidade para dar passagem a um veículo que se aproximava. Quando o ônibus acionou o freio, a bolsa de Emily bateu no homem sentado ao lado dela. "Cuidado", ele disse. "Não me bata com sua bolsa." Emily se desculpou e tentou colocar a bolsa no outro ombro. Infelizmente, o movimento brusco do ônibus fez com que ela batesse novamente na cabeça do homem. Desta vez, ele explodiu de raiva e fez uma careta para Emily. "Apenas fique em casa se você vai me bater com sua bolsa", ele gritou. "Me dê um pouco de espaço, estou sufocando." Emily ficou chocada e envergonhada ao olhar em volta, mas ninguém veio em sua defesa. Em vez disso, eles riram da situação. O ônibus então parou repentinamente, para surpresa de todos a bordo. O motorista, Rubin Mackenzie, dirigiu-se ao homem que insultou Emily. "Por que você está gritando com esta pobre mulher grávida?", ele perguntou. "Sua mãe não te ensinou respeito?" O homem estava lívido, pasmo por ser agora o centro das atenções de estranhos no ônibus. Rubin então sugeriu: "Por que você não oferece a ela seu assento, especialmente porque é um assento prioritário?" Seria um gesto gentil. O homem rude ficou sem palavras, enquanto Rubin defendeu Emily em um gesto de bondade e compaixão. "Você chegou no ponto mais importante dessa história sensacional. Por favor, não perde mais nenhum segundo porque o desfecho vai ser de cair o queixo." Neste momento, o homem explodiu em raiva e confrontou o motorista. "Cuide da sua vida, motorista, e não me diga o que fazer. Se concentre apenas em dirigir, certo?", ele gritou. A situação piorou à medida que mais passageiros se juntaram e ficaram do lado do homem rude contra o motorista e Emily. "Se ela está grávida, por que ela está neste ônibus lotado?", um perguntou. "Eu também trabalho, e desistir do meu lugar significa que terei que ficar 4 quilômetros em pé, nem pensar", acrescentou outro. Rubin estava desanimado. Apesar de ver como Emily estava exausta e preocupada, ele não conseguiu convencer os passageiros a lhe oferecerem um assento. Mas então ele teve uma ideia. Ele ligou a ignição e começou a dirigir, mas os passageiros permaneceram indiferentes à situação de Emily. Alguns minutos depois, o ônibus parou na próxima parada. Os passageiros esperavam que Rubin ligasse o motor, mas em vez disso, ele desligou a ignição e desceu do ônibus, para surpresa deles. "Já chega, pessoal, saiam do ônibus", ele gritou. Todos, exceto a mulher grávida. "O que você quer dizer com sair?", os passageiros questionaram. "Nós pagamos nossos ingressos. O ônibus não vai mais longe." "Saia, não vou dirigir até que todos saiam", declarou Rubin. "Vocês podem pegar o próximo ônibus." "Você será demitido por fazer isso conosco", o homem rude gritou.
Eu não me importo, minha mãe me ensinou boas maneiras e a ser gentil com as pessoas, respondeu Rubim. Ela também me ensinou a colocar as pessoas em seus lugares. Então saia ou eu vou arrastá-lo para fora pela sua camisa. Para surpresa de todos, o homem rude era o chefe regional da rodoviária, que estava com os olhos marejados de lágrimas. Senhor Mackenzie, estou orgulhoso de você, disse o chefe regional. Você fez a coisa certa e é um verdadeiro herói. Você deu um exemplo para todos sobre como ser um ser humano gentil e atencioso. Eu gostaria de lhe oferecer uma promoção para ser o gerente distrital. Você será responsável por todos os ônibus desta região, garantindo que todos os passageiros sejam tratados com o respeito que merecem. Rubim ficou muito feliz e não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele ficou tão emocionado que abraçou o chefe regional e agradeceu a oportunidade. A partir desse dia, Rubim tornou-se uma lenda na região por sua abnegação e bravura. E o mais importante, por mostrar ao mundo o que significa ser uma boa pessoa. Além disso, a história destaca o valor de ser uma boa pessoa e defender o que é certo, mesmo que isso signifique ir contra a norma ou se colocar em risco. As ações do motorista do ônibus, Rubim Mackenzie, mostraram que pequenos atos de bondade podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. A história também enfatiza a importância da empatia e de tratar os outros como você gostaria de ser tratado, especialmente aqueles que podem ser mais vulneráveis ou necessitados. Se você gostou dessa história, por favor não saia sem deixar um comentário que será muito importante para nós. Se inscreve para receber o nosso próximo vídeo, um grande abraço e muito obrigado.